Graça e paz, irmãos queridos. Hoje nós estamos completando na última lição da escola dominical sobre a primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos fazer um resumo, uma conclusão da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, que nós estudamos durante quase 2 anos e meio de estudo dessa carta. E hoje nós vamos fazer um resumo desse estudo, lembrar aos irmãos tudo que nós vimos no estudo nesses 2 anos e meio da primeira carta aos Coríntios, sobre a questão da igreja de Deus, né? Que o tema desta carta é uma carta eclesiológica que ensina como a igreja se organiza, como que ela deve ser, viver a sua vida diária. E nós vimos, e aqui na apostila, na primeira lição, nós vimos que estudar a carta é perceber a importância da Igreja de Cristo na atualidade. Quando a gente estuda a carta de 1 Coríntios, a gente vai entender qual a importância da Igreja na atualidade. Eu quero começar lendo com vocês, capítulo 1, verso 1 a 3, quando Paulo faz a introdução à carta. Ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Indo para a nossa apostila, você deve ter a apostila na mão para estudar, para a gente dar uma lembrada em toda esta carta. Que o objetivo da carta de Paulo, lembrar que essa carta levou Paulo, quais são os motivos que levaram Paulo a escrever esta carta? Primeiro nós vimos no capítulo 1:11, que foi os membros da família da irmã Chloe, capítulo 1, verso 11, que estavam incomodados com os problemas que estavam acontecendo e escreveram para Paulo. E ele escreveu sobre os problemas que estavam lá dentro da igreja, né? Que eram problemas doutrinários e que teve uma comitiva de homens. Está lá em 1 Coríntios 16, 17, esses homens que foram lá, 1 Coríntios 16, 17, que nós acabamos de ler, lembra? Vamos lá, no final. Alegrem com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e da Caia, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Foram esses irmãos que levaram a carta da família de Chloe para o apóstolo, né? E o objetivo de Paulo, ao escrever a carta, foi resolver os conflitos que haviam dentro daquela igreja. Brigas, desunião, imoralidade, sexo e casamento, comidas sacrificadas a ídolos, imoralidade, a santa ceia, comportamento no culto errado, dons espirituais usando sem sabedoria, e a ressurreição e a doutrina da ressurreição dos mortos. A igreja de Corinto era carnal, dividida, imatura e soberba. Todas essas questões estavam ali dentro. Então, nós vimos que, por que então estudar essa carta? Que ela aborda vários temas doutrinários, em segundo lugar, que ela apresenta vários conselhos práticos para da vida cristã, e ela revela a necessidade que a igreja local tem de ser pastoreada através do ensino da palavra, né? E aí, na primeira lição, o autor vai dividir a carta no capítulo 1 a 3, o prefácio da carta, que nós acabamos de ler. A parte 2, ele vai falar das virtudes da igreja de Deus. Nós vimos que a igreja de Deus, essa igreja tinha algumas virtudes. A igreja era uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pela graça. A igreja, ela estava enriquecida com muitos dons. Era uma igreja rica de dons. E esses irmãos eram uma igreja que era esperançosa, tinha esperança, a revelação do Apocalipse, da volta de Cristo.
E era uma igreja de irmãos perseverantes. Apesar de todo o problema, havia perseverança na igreja. Mas essa igreja também tinha alguns defeitos. Os defeitos da igreja de Corinto, então, era exaltação de homens. Lembra-se a divisão de uns eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, outros de Cristo. Então, a exaltação de homens, os homens sábios exaltavam a sabedoria. Então, tudo isso eram problemas de dificuldades dentro da própria igreja. E exaltação da sabedoria humana. Eles estavam muito impregnados com a filosofia grega e eles viviam debatendo por causa dessa filosofia. E muita retórica, muita gente que falava bonito e eram preferidos na igreja. Então, estes problemas eram os problemas que eram encontrados nesta igreja. No capítulo 2 da apostila, quando ele trata da questão da sabedoria de Deus, o objetivo era reconhecer que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dos homens. Então, este capítulo vai do capítulo 1:18 até o capítulo 2:16, ele vai tratar da sabedoria. Ele vai falar primeiro da eficácia da sabedoria de Deus. Como a sabedoria de Deus é mais poderosa do que a sabedoria do mundo, né? Certamente a palavra da cruz, verso 1:18, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Uma sabedoria, o poder de Deus. E essa sabedoria triunfa sobre a sabedoria humana, né? Quando ele destrói a sabedoria dos sábios e aniquila dos instruídos. 1:19. A sabedoria de Deus frustra a arrogância humana. Que a sabedoria de Deus é contrária à sabedoria do humano. A sabedoria do humano é vitória, é triunfo aparente. E na vitória da sabedoria de Deus é Cristo, é a cruz, é o Evangelho. Então, isso parece uma contradição, né? E o ponto 2, ele vai dizer que isso é um paradoxo de Deus, da sabedoria de Deus. É um paradoxo com a sabedoria do mundo. É contrária à sabedoria do mundo. E qual era o objetivo da sabedoria de Deus? É salvar pecadores de maneira incondicional. Deus salva. Então, a sabedoria de Deus, que é contrária à sabedoria do mundo, ela salva os pecadores. E como é que essa sabedoria era conhecida? A comunicação da sabedoria, parte 4, através da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que traz essa sabedoria de Deus, que é contrária à sabedoria do mundo. Em quinto lugar, a compreensão da sabedoria de Deus. Paulo, sobre a sabedoria de Deus, é sobre o acesso à compreensão. E ela é revelada pelo Espírito Santo. A sabedoria de Deus é uma revelação, é algo sobrenatural. É uma revelação de Deus, é a revelação da sabedoria e é a revelação de Deus que vem pela palavra através do Espírito. A revelação pela palavra, a inspiração de Deus que foi dada aos homens para escrever, e a iluminação é para nós que agora lemos a palavra e essa sabedoria é aprendida pela inspiração que Deus deu, na revelação que Deus deu aos apóstolos, aos profetas, e agora através da iluminação do Espírito Santo, para que a gente entenda essa sabedoria. A terceira lição, a liderança espiritual. Agora, Paulo, o objetivo, ele vai tentar buscar construir conceitos bíblicos sobre a liderança espiritual. Um dos problemas antigos existentes na igreja é a predileção de líderes. Então, nós vamos ver do capítulo 3, do 1 até o 4:21, há muita gente crente de pastor, crente de Paulo, crente de Cristo, crente de Douglas, crente de Luciano. Então, essa liderança espiritual. Então, ele vai trazer esse comportamento, revela, segundo Paulo, aqui, imaturidade, criancice, néfios, né? Népios e carnalidade da carne, ou comportamento dominado pela natureza pecaminosa. Este comportamento é diagnóstico, diagnosticado, quer dizer, descoberto por 2 sintomas. Eles não tinham profundidade espiritual e eles viviam em desarmonia uns com os outros. Então, eles não entendiam. Então, Paulo vai mostrar que
O líder é um servo. Quando ele fala de Apolo, quem é Apolo? Quem é Paulo? Todos são servos de Deus, diáconos de Deus. Lembra dessa palavra? E, em segundo lugar, o líder é um plantador, é um regador. Ele não é o Deus, ele não é o Senhor. Ele só planta e ele rega. Mas quem produz, quem traz o fruto, do verso 6 a 8, é Deus. E ele, no terceiro ponto, o líder é um cooperador. Quando diz no verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, e nós somos construtores. E nós construímos sobre um fundamento, sobre uma base. O fundamento é Cristo, é o Evangelho, é o fundamento dos apóstolos, e nós trabalhamos em cima disso através dos dons. Somos ministros e mordomos de Deus. Nós não somos donos do rebanho, simplesmente somos servos, ministros, os líderes da igreja. Então, essa visão de liderança, que é o ungido de Deus, que é o intocável, que é o impecável, que é alguém especial, não. Ele simplesmente é mais um. Ele tem uma função. E o contraste entre o líder orgulhoso e o líder humilde, ele termina com isso. O servo orgulhoso é cheio de sabedoria espiritual, de soberba espiritual, é melhor. O outro é rico espiritual dos seus próprios olhos, é sábio em sua própria opinião, é forte física e socialmente, é nobre na concepção do mundo. Esse é o líder orgulhoso. Mas o líder humilde, o servo humilde, serve com transparência, não julga os outros, tem uma vida exposta, é visto como um louco, é totalmente indefeso, é escarnecido e desprezado pelo mundo, é sempre um necessitado, é um peregrino ou vive sempre de maneira instável, ele trabalha de forma estafante, trabalha mesmo, abençoa mesmo que amaldiçoado, e é visto como um lixo do mundo, verso 13. Ao concluir, Paulo relembra duas coisas: vocês são os meus filhos na fé, sejam meus imitadores. Como Paulo, foi tudo este servo, né? A quarta lição, nós vamos lá, fala sobre disciplina e pureza na igreja, do capítulo 5, do 1 ao 13, vai tratar a reconhecer a importância da disciplina na igreja. A igreja é um lugar não é que todo mundo manda, o cabeça é Cristo, e ela tem ordem, ela tem decência, ela precisa ser disciplina. Esse é um problema sério hoje em dia, a questão da disciplina. O membro não pode ser disciplinado na igreja por causa dos direitos humanos, também por causa do orgulho e por causa da falta de ética no meio da igreja. Porque ele é disciplinado nesta igreja, ele vai para a igreja ao lado, na rua ao lado, e ele é aceito lá como membro sem ser questionado. E reconhecer a importância. Então, e saber que a disciplina é algo que é instituído por Deus. É o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros. E a igreja tem que aplicar a igreja é necessário. Inclusive, o apóstolo Paulo vai questionar se havia problemas e a igreja não estava disciplinando, e nós vamos ver por quê, né? E vários textos no Novo Testamento revelam que no contexto da igreja a disciplina sempre foi usada como um remédio. A disciplina não é para condenar, para afastar, mas é para corrigir, como um remédio para sarar o problema. E o que é que ela vai tratar? O pecado na igreja, o ponto 2. Que o pecado que estava lá em Paulo eram pecados sexuais praticados publicamente, todo mundo sabia. E ele escandalizava a igreja e o mundo. E eles estavam deixando para lá. Então, houve reações. Quando Paulo fala sobre disciplina, há reações, e toda disciplina vai haver reação. Os membros da igreja de Corinto se recusaram a disciplinar o irmão faltoso que estava em pecado público, tendo relações sexuais com sua própria sogra.
E o comentarista disse que talvez essa mulher nem fosse membro da igreja, mas era público e eles não estavam tratando isso na igreja. E todo pecado que é público, que é notório, tem que ser tratado publicamente na igreja. Os pecados que são particulares, que a igreja deve tratar particularmente com cada membro, mas esses que são expostos precisam ser tratados. E quais devem ser os motivos da igreja? Deve ser extremamente importante para a saúde da igreja. A disciplina cura, traz saúde para a igreja. E ela tem que promover recuperação. O objetivo é que ela venha promover recuperação espiritual do disciplinado. Nós precisamos sempre pensar nisso. A doutrina não é para que alguém seja exposto, corrigido, mas é para que alguém seja cuidado. Capítulo 5, verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O objetivo da disciplina era a salvação e não a condenação. E, em segundo lugar, é para impedir que esse pecado também passasse para os outros. Se ele faz, nós podemos fazer também. Então, isso seria um exemplo, um mau exemplo para os outros. E também para manter a pureza das celebrações da adoração do Senhor. No verso 8 diz, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento que é o pecado, né? Nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os almos da sinceridade e da verdade. Era para promover pureza no encontro, na manifestação da igreja. Aí nós chegamos no capítulo 6, que vai do capítulo 6, na quinta lição, que vai do capítulo 6, do 1 até o 20, cuidado com a sujeira. Que os crentes precisam decidir viver com os padrões espirituais e éticos do reino de Deus, não com os padrões do mundo. Então, ele vai tratar da questão de como deve ser tratada essas questões dentro da igreja. Primeiro, a sujeira deve ser lavada em casa, verso 1 ao 8, que lembra que os irmãos, eles iam para fora, iam procurar o juízo, tinha um problema entre os irmãos, eles iam procurar a justiça do mundo para tratar o problema dentro da igreja. Então, Paulo faz uma questão, não tem ninguém aí dentro da igreja que seja juiz desse problema, não há gente espiritual madura para tratar isso. Então, a sujeira deve ser lavada em casa, quer dizer, os problemas da igreja devem ser tratados dentro da própria igreja, pela liderança da igreja, né? Por quê? Verso 9 a 11, porque vocês já foram lavados. Porque agora nós já somos cristãos. Nós temos o Espírito Santo, como diz. Verso 9, e ele vai tratar da questão do corpo. A sensualidade é condenada, ele vai tratar da santidade do corpo, da santificação do corpo que nós devemos ter. E o nosso corpo é membro do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. E que nós somos comprados, nosso corpo foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, ele deve ser agora manter-se limpo. E o final do 13 ao 20, essa é a advertência, né? O corpo é para o Senhor, nosso corpo será ressuscitado pelo Senhor, o corpo é um membro de Cristo, nós não podemos fazer o que quiser com ele. A imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Todo o pecado sexual, moral, vai prejudicar o nosso próprio corpo. E no fim ele disse que o corpo é templo do Espírito Santo. Eu sempre brinco com os irmãos. Sai dele, porque este corpo não é teu, este corpo é do Espírito Santo. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo e ele deve ser santificado, purificado, mantido santo para Deus. A sexta lição, que vai do capítulo 7, do 1 ao 40, nós vimos os conselhos para os casados e solteiros. Esse capítulo é denso e ele tem como objetivo conhecer os princípios do casamento. Então, nós vimos alguns conselhos práticos. Primeiro, ele é dividido em conselhos para os casados, conselhos para os não
casados com não cristãos e conselhos para o que são os cristãos solteiros, que não são casados. Nós vimos lá que Paulo trata a questão do capítulo 1 ao verso do 1. Ele trata sobre a questão até o verso 11, a questão dos casados. Que os casados, o marido deve conceder, cuidar da mulher, a mulher do marido, e que nós precisamos conservar o casamento. E para a estabilidade da família. E no verso 10 ele diz: aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11: se porém ele vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua esposa. Essa é a conclusão. E na nossa apostila, no final desse ponto 1, da lição 6, diz assim: sabemos que há muitos casamentos que são difíceis. A causa do problema, casou com a pessoa errada ou casou pelo motivo errado. Hernandes Dias Lopes fala muito claro: essa mulher não é a sua esposa. O problema não é como você casou, o problema não é a pessoa, é o motivo por que você casou. Então, o conselho e a direção de Deus é: não se separe. Se estiver separado, busque a reconciliação. Este é o ensino para os casados. Agora vem a segunda parte, que é os casados do 12 até o 24. Paulo está falando para os casados com pessoas não cristãs. Por exemplo, o princípio primeiro é que, se você é cristão, você não vai casar com alguém não cristão. Mas se você se converteu e o seu marido não se converteu, ou se você se converteu, homem, e a mulher não se converteu, então ele diz que aí é um julgo desigual. Então, ele aconselha que o que é cristão não deve buscar a separação. E ele deve permanecer naquele estado, casado com aquela pessoa que não é cristão, orando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus para que o outro se converta. E tendo um testemunho tal que alcance a outra pessoa. Alcance o outro. Mas ele diz também: você não sabe se ele vai se converter. É Deus quem sabe. Então, cada um deve andar como Deus chamou. Verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou como sabe, ó marido, se salvará tua mulher? Então, e o verso 3, não se aparte. Se ele, o descrente, consente em conviver, fique casado. Não se aparte, fique com ele. Agora, se ele decidir ir embora, é problema dele. Você fique, permaneça na vocação, verso 20, que o Senhor te chamou. Então, permaneça ali firme no Senhor, esperando no Senhor a direção do Senhor para a sua vida. Então, não busque outro casamento, cuidado com essa busca de casamento. Então, e aí vem a terceira parte do verso 12 ao 24, para os casados dos 25 em diante, que é os que são casados, os que são solteiros. Então, aí Paulo vai trabalhar, para entender esse contexto, você lembra que tem que entender o contexto cultural da perseguição, por isso que Paulo dá o sintoma. Ele diz que aquele que não casa é melhor. Não é porque é melhor não casar, o casamento é problema. É porque naquele tempo, ser casado, um problema era superior, porque em perseguição, em caso de morte de um ou de outro, perseguição do império que estava perseguindo a igreja, se alguém morto, o outro ia ficar lá em problema. Então, era melhor esperar um tempo mais oportuno para casar. E aí ele vai tratar da questão do dom do casamento, do dom do celibato, os conselhos para não casar, né? Então, o resumo é como se Paulo pedisse ao solteiro ou à viúva que desejasse se casar e fizesse algumas perguntas. Qual é o dom que eu recebi do Senhor? Estou disposto a assumir a responsabilidade de um casamento para o resto da minha vida? Será que a pessoa com quem quero casar é o cônjuge que Deus tem para mim? É certo me casar nas atuais circunstâncias? Então, a pessoa devia fazer essas perguntas
antes de tomar esse casamento. Ok? Na lição 7, que vai, capítulo 8, do 1 ao 13, ele vai tratar da questão de comidas oferecidas a ídolos, né? E o tema aqui é como saber como usar a liberdade cristã. Nós temos liberdade. O ídolo não é nada, ele vai dizer. A comida do ídolo também não tem efeito nenhum espiritual, a não ser que eu esteja tomando a liberdade para a libertinagem, né? Tudo que o cristão faz deve promover. Então, o princípio é esse. Tudo que eu faço deve promover a glória de Deus. Então, ele vai tratar o cristão, o princípio fundamental é o amor, no capítulo 8, do 1 a 3, que a atitude de comer ou não comer deve estar baseada no amor pelos outros, pela fé dos outros, pelos fracos. E ele depois, no verso 4 a 6, ele vai dizer que só há um Deus. O ídolo não é nada, nem existe. O ídolo é simplesmente uma formação humana, do coração humano, que ele dá forma, mas aquilo já está no seu coração. Mas ele, na realidade, não existe. Simplesmente, ele não é verdadeiro, porque só há um Deus verdadeiro. Não é. Só há um Deus. Verso 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para o qual nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, só existe um Deus. O ídolo nem existe. Agora, a gente deve ter, ponto 3, a consideração máxima é o meu irmão em Cristo, do verso 7 até o verso 13, ele vai dizer: se o comer traz escândalo ao meu irmão, por amor ao meu irmão, eu deixo de comer essas comidas sacrificadas a eles. Nós vimos direito, não vamos tomar mais tempo, mas você lembra disso. Próxima lição, que é a 8ª, ela vai trazer os exemplos de liberdade. Lembra que ele começa no capítulo 8 e agora os exemplos de liberdade. Paulo fala sobre o princípio da liberdade no 8, no 9 agora exemplos. Exemplo do apóstolo Paulo, ele vai dar o próprio exemplo. Eu não sou apóstolo, eu tenho direitos. Ele vai trabalhar a questão também, que alguns irmãos estavam questionando o apostolado. E do verso 3 até o verso 14, ele vai falar sobre a extensão dos seus direitos. Paulo tinha o direito de sobreviver, o direito de casar-se, o direito de dedicação exclusiva ao ministério, recebendo o sustento da igreja. Ele tinha esses direitos, mas Paulo não reivindicava esses direitos. Ele sabia que tinha, mas ele não reivindicava esses direitos diante da igreja, até o 14. E o uso dos seus direitos, então, Paulo trata muito claramente. E depois, no verso 10 até o verso do capítulo 10, do 1 ao 13, Paulo vai usar, ele usou primeiro o seu próprio exemplo de liberdade, agora o exemplo de Israel. Paulo inicia a sua instrução relembrando aos coríntios o exemplo de Israel. Ele lembrava que as vantagens e os privilégios das espirituais de Israel, eles foram conduzidos e guiados pelo Senhor, eles foram batizados em Moisés, e eles foram sustentados com comida e água, tudo isso. Paulo declara. Então, Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com a religião exterior. Eles tinham todos esses privilégios, mas a religião deles era o exterior. Então, aprendemos que a liberdade cristã nos dá a oportunidade de usar ou não os nossos direitos, como aprendemos aqui, até o verso, capítulo 10, de 1 a 13. Quando nós chegamos do 10, do 14 a 22, ele vai ensinar a usar bem a nossa liberdade, né? Faça tudo aquilo que é proveitoso e edifica espiritualmente. Faça tudo sempre buscando o bem da outra pessoa. Isso é usar bem a liberdade. Faça tudo sem ultrajar a sua própria consciência e a do outro. Faça tudo para a glória de Deus. E faça tudo sem ofender a igreja e visando a salvação do incrédulo. E, por fim, faça tudo imitando aqueles que imitam a Jesus Cristo. Quando ele diz em 1 Coríntios 11, 1,
sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Conclui essa parte da liberdade, sim. Veja o nosso exemplo e ande nesta liberdade. Aí nós entramos na 9ª lição, que é o capítulo 11, do 2 até o 34, onde aqui nós lembramos que aqui Paulo vai tratar do comportamento no culto. Agora Paulo começa a tratar, primeiro ele tratou os problemas dos relacionamentos, da imoralidade, da liberdade, e agora ele vai tratar do culto, porque provavelmente os irmãos falaram que o culto lá era muito bagunçado. Então eles, como era a forma adequada de participar do culto público, quando eles se reuniam. Paulo vai começar a trazer princípios, não lembra? No capítulo 11, 12, até o 14, 13, 14, ele vai trabalhar a questão do relacionamento dentro do culto. E então ele começa, em primeiro lugar, acerca do procedimento adequado. Em primeiro lugar, do 11, de 1 ao 16, ele vai tratar a questão do papel da mulher no culto, porque nós estudamos bem que provavelmente aquela sociedade havia as mulheres que estavam com o movimento libertário, de libertação da mulher. Isso não é novo, não é de hoje, já tinha naquele tempo, e elas estavam trazendo os costumes que elas tinham no mundo para dentro da igreja. E aí Paulo vai trazer a orientação de qual é o lugar da mulher. E ele usa isso como princípio da autoridade que Deus constituiu. Deus constituiu o homem como cabeça do lar e o cabeça da igreja. Então, essa autoridade não foi constituída pela sociedade, mas por Deus. Segundo, tinha um princípio cultural, que era a questão do véu, que significava a submissão da mulher à autoridade do homem da igreja. E depois Paulo ele vai usar o princípio da criação, que ele vai tocar em Gênesis, por causa de quem foi criado primeiro, o homem ou a mulher. Então, ele traz esse princípio da criação. E o princípio da unidade da igreja. No final, que nós não temos tal cultura, ele traz a questão da unidade. A masculinidade, o princípio da autoridade, o papel do homem e da mulher, vem trazer o princípio da unidade. Quando ele diz que se alguém quiser debater sobre isso, sabe que nós não temos tal costume. Nem as igrejas de Deus. Qual é o costume? Que as mulheres tinham preeminência na igreja, estavam se sobressaindo. Aí o segundo ponto, a partir do verso 17, é a participação na ceia do Senhor. Aí ele começa a trabalhar sobre a questão da ceia, que nós vimos muito claramente. Qual era a origem da ceia? Eu recebi do Senhor, Paulo diz, os elementos da ceia. Os elementos são pão e vinho, e eles estavam usando muitos elementos lá fora da vontade de Deus, e o propósito da ceia. O propósito da ceia era gratidão a Deus pelo que ele tinha feito, pela obra de Deus, um memorial da obra de Cristo e uma proclamação, no momento em que a gente agradece a Deus pela salvação. Lembrando a obra de Cristo, o memorial, nós estamos proclamando este evangelho. As pessoas que vêm e veem nossa celebração também recebem o evangelho, estão pregando o evangelho. E quem deve se participar da ceia? A ceia do Senhor é para todo cristão salvo e que está integrado na comunhão da igreja, e a preocupação do apóstolo é que os crentes participem corretamente. Aí ele vai trazer aquele que participa indignamente. Quem é que pode participar da ceia? Aquele que é digno de participar da ceia. E o digno é aquele que foi justificado, não é aquele que é perfeito, mas é aquele que se examina, que entende o que está fazendo. Então, as consequências e os resultados são juízo de Deus se a igreja não andar desta forma. Então, deve ser o cuidado nessa celebração tão maravilhosa. Aí nós chegamos no capítulo 10 da lição, onde Paulo vai tratar, ainda está tratando do culto,
mas ele vai começar a tratar dos dons espirituais. O capítulo 12, o 14, mas ele vai começar não tratando, desculpe, no capítulo 12, ele vai começar a respeito dos dons. Ele vai definir os dons, identificar e usar de forma correta os dons. Ele traz agora o que é um dom espiritual, uma capacitação espiritual de Deus, primeiro ponto. O segundo ponto, aí ele mostra que os dons são espirituais, os dons são serviços, realizações, operações e manifestações, todos eles têm a origem, que aí ele vai falar das origens dos dons, ponto 2, as características dos dons espirituais. A origem dos dons é a Trindade, é Deus que dá a diversidade, e que os dons são diversos, que não há um dom só, e cada um tem um dom. Cada pessoa na igreja ela tem um dom espiritual, e aí ele dá uma lista dos dons. Nós temos a lista dos dons, nós temos 4 listas de dons, de Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, a lista, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, a segunda e terceira lista, e a outra lista, a última lista é Efésios 4, de 7 a 12. Então, os dons espirituais são variados, nós precisamos descobrir qual é o nosso dom, qual é a nossa função e qual é a extensão desse dom, né? E ele termina o capítulo 12 com uma metáfora da igreja com o corpo. A igreja é o corpo de Cristo e que cada membro do corpo é importante. E esse corpo fala da humanidade, é um corpo só. O corpo fala também da diversidade dos membros da igreja, é um corpo, mas cada membro tem uma função, é diferente, tem a sua individualidade, a sua diversidade. E o corpo fala da interdependência. Nós dependemos um do outro. O pé não pode dizer à mão que não precisa dela. Então, esse princípio que Paulo vai trazer. O corpo como unidade da igreja, o corpo como uma diversidade de membros na igreja, e o corpo como interdependente. Um depende do outro. O dedo depende da mão, do braço, do corpo. Cada um depende do outro. Não tem nenhum fio de cabelo, que seja independente. Se ele for independente, ele cai e fica fora do corpo. Então, aí nós chegamos no capítulo, na lição 11, capítulo 14, onde Paulo vai falar desse capítulo maravilhoso, que o que rege, primeiro ele diz o que é o dom no capítulo 12. Depois, no capítulo 14, como usar esses dons, alguns dons que se achavam pessoais. Mas o princípio é o dom do amor, que é esse, que é o principal e é o sobremodo excelente. Quando ele diz o caminho sobremodo excelente, exercer todas essas capacidades, essa diversidade de dons, com o princípio do amor. Se estiver fundamentado no amor, que é o dom supremo, e aí ele vai descrever o amor, o que é o amor, que é totalmente diferente do que a gente vê na descrição do amor que a sociedade, os cantores e os poetas cantam. Mas é um amor completamente diferente. E agora ele vai trazer esse ponto. O amor é sobremodo excelente, as qualidades do amor, esse amor permanece. E aí chegou no capítulo 14, onde ele vai trazer o problema que estava acontecendo sério na igreja, que era o problema de que o dom de línguas era considerado pelos irmãos lá na igreja de Corinto como o dom mais excelente. Que tinha o dom de línguas, era mais espiritual que os outros, que aquilo conferia a ele um status melhor. E, além de status, era uma confusão que todo mundo falava em línguas. Era uma confusão, uma balbúrdia no falar de línguas. Então, Paulo vai trazer
que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. E que ele deve ser principal, e todos os dons têm o objetivo de edificar. E o dom de línguas, em primeiro lugar, edifica a pessoa, e só deve ser usado na igreja se houver um intérprete, porque quando houver uma profecia em línguas, ela tem que edificar a igreja, para isso precisa haver uma interpretação dessa língua. Senão, a pessoa não é proibida a falar em línguas, mas ela deve se reservar a usar o dom para si mesmo, não no meio da igreja. Então, ele vai trazer aqui a ordem e a decência do culto. Ele vai trazer muito claro, todos os atos devem visar a edificação. Se eu falo em línguas, eu estou edificando a igreja? Se eu falo em línguas no meio da igreja, no meio do culto, no meio das orações, gritando, falando alto, eu estou edificando a igreja? Ou estou escandalizando aqueles que entram na igreja e falam, que loucura é essa? O Paulo trata muito claramente. Então, ele vai trabalhar, e nós vimos que Paulo fala de vários princípios. Que todos os atos do culto devem ser realizados com decência e ordem. Paulo termina esse capítulo trazendo essa verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, ele está chamando aqui a atenção. Reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se você é espiritual, você vai entender o que eu estou escrevendo. Se alguém o ignorar, essa orientação, será ignorado. Cuidado. E ele, portanto, meus irmãos, verso 39, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outra língua. Não é proibido, nem errado. Tudo, e lembra que há dois tipos de línguas, são línguas conhecidas e línguas não conhecidas. Essas línguas não conhecidas devem ser usadas reservadamente na sua devoção pessoal, e as línguas que são a glossolalia, línguas conhecidas, devem ter um intérprete no meio do culto. Tudo, porém, verso 40, seja feito com decência e ordem, para edificação para a igreja. Aí chegamos no capítulo 12, que é um capítulo maravilhoso sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. E o objetivo era compreender a importância da doutrina da ressurreição para a fé cristã. E ele vai trazer esse capítulo. Lembra que os irmãos, havia alguns que duvidavam, né? Vos entreguei. Paulo vai dizer, quero nos lembrar, o evangelho que nos anunciei. Que o evangelho, ele fala desta obra. Verso 3, que vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí ele vai dar a relação de todas as pessoas que viram a ressurreição, que é o Evangelho de Cristo, né? Então, o Evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o Evangelho proclama isso. E depois, a partir, ele vai dizer que os mortos, assim como Cristo ressuscitou, a ressurreição de Cristo, ela garante a ressurreição dos mortos, daqueles que morreram em Cristo. Qual a garantia da ressurreição? É o verso 20 a 22, onde ele vai dizer que se Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem, o verso 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. E quando acontecerá esta ressurreição? Na segunda vinda de Cristo. O Paulo vai dizer claramente aí, na segunda vinda de Cristo, quando Jesus sujeitar todas as coisas. E qual será o corpo da ressurreição no final? Os corpos ressuscitados, eles vão ser semelhantes ao corpo de Cristo, glorificados, sem pecados, sem limites, e um corpo que ainda não conseguimos entender, e nós temos algumas visões da própria manifestação de Cristo ressuscitado, onde
aparecia num lugar, ele entrava por paredes. Então, esse corpo é físico, é uma natureza física, mas glorificado com capacitações que não entendemos. É um corpo espiritual. Então, chegamos ao último capítulo, a última lição, 13ª, que é a lição que nós vimos essas semanas atrás, trabalhando na obra do Senhor, que não precisa, né, está muito clara na nossa mente, né, o disponibilizar-se, o objetivo é disponibilizar-se a fazer sempre o melhor para Deus. Ele conclui esse livro falando que agora esses crentes que organizaram toda a sua vida, agora devem trabalhar na obra do Senhor. E trabalhar sempre para servir, nós vimos, aos outros, trabalhar sempre com uma visão de futuro, do que Deus vai fazer, do que vai acontecer, trabalhar com flexibilidade, considerando o imprevisível, né? Nós demos até o exemplo do nosso momento, né? Hoje nós estamos com um momento previsível, estamos trabalhando na obra do Senhor e estamos sendo flexíveis, né? Com algumas coisas. Trabalho, por exemplo, a ceia é obrigatória, mas nessa flexibilidade nós não podemos fazer a ceia de qualquer forma. Então, isso é flexibilidade. Trabalho com um compromisso de excelência, fazer sempre o melhor, fazer da melhor forma. Verso 16, 7, onde ele diz, porque não quer ver-vos apenas de passagem, a fim, 1 Coríntios 16, 7, não quero ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então, ele vai fazer coisa bem feita, né? Trabalho aproveitando as oportunidades do presente, né? Aquilo que vier à nossa mão, 8 e 9, ficarei em Éfeso. Ele estava em Éfeso escrevendo, porque uma porta grande se abriu. Então, tem uma oportunidade, vamos trabalhar, vamos ver as portas que Deus está abrindo. E trabalhar em equipe. A igreja é um corpo, ela não pode trabalhar separada, ninguém pode fazer nada sozinho. Todo um precisa do outro, um precisa de estar junto com o outro para que o trabalho seja bem feito. E aí ele traz no final o testemunho, né, destes homens, Timóteo, Apolo, Estéfanas, Fortunato, Acaico, Áquila e Priscila. Paulo dá o exemplo de como é trabalhar em equipe. Então, na última lição, no final, Paulo conclui a carta com uma saudação muito pessoal. Ele termina, lembra, é a igreja com muitos problemas, mas é a igreja de Deus como a nossa. E ele saúda a igreja, verso. Ele saúda e escreve com as próprias mãos, e ele diz, todos os irmãos vos saúdam, verso 20, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, lembra desse carinho, desse cuidado, dessa aliança. A saudação, escrevo de próprio punho, se alguém não ama o Senhor, seja nada. Não é cristão. A graça do Senhor seja sobre todos vós, e o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Paulo, mesmo sendo firme, ainda esse irmão carinhoso, esse pastor carinhoso, que está cuidando da igreja. Amém? 2 anos e meio dentro dessa caminhada, né? Nós iniciamos lá em, não tenho a data aqui, 24 de 6 de 2018, 17. E agora nós estamos com quase 3 anos. Então, eu quero deixar um desafio, depois de lembrarmos todos, vocês terem um tempo de conversar e responda a essa questão. Quanto o estudo de 1 Coríntios mudou sua visão da igreja? Primeira pergunta. Como o estudo de Coríntios mudou a sua visão da igreja? Segunda pergunta. E como você entende a sua posição na igreja hoje? Esse estudo trouxe alguma mudança na sua vida? Então, eu queria que vocês conversassem sobre isso.
e louvassem a Deus por esse tempo. Amém, queridos? E depois nós vamos continuar com primeira, segunda Timóteo e Tito, as cartas pastorais. Ok? Deus abençoe. Graça e paz. E boa reunião, queridos.